Saudações, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de técnicas de parecer. Desta feita nós vamos abordar o tema tomada de contas especial. Nós vamos, para desenvolver esse tema, obviamente, como nós fizemos da última vez, fazer um estudo de caso. Não sem antes a gente abordar algumas peculiaridades do tema. Vamos a elas então. Primeiramente, a tomada de contas especial, nós temos que ter alguns conceitos relacionados a esse processo específico de contas. Por que é chamada especial? Porque ela não é ordinária. A ordinária seria a tomada de contas ou a prestação de contas, que são aquelas contas anuais que os jurisdicionados têm o dever de apresentar ao tribunal e que serão julgadas até o exercício subsequente da sua apresentação. Então, as contas relativas ao exercício de 2020, por exemplo, serão apresentadas em 2021 e poderão ou deverão ser julgadas até o final do exercício subsequente, ou seja, até o final de 2022. Qual é a peculiaridade, então, que distingue a tomada de conta especial de uma conta ordinária? As contas ordinárias você vai examinar a gestão do exercício inteiro, enquanto a tomada de conta especial ela é pontual, ela muito se assemelha à representação, a denúncia, onde existe indícios de irregularidades ou impropriedades em um determinado convênio, um determinado contrato, e isso chega ao conhecimento do tribunal por meio, então, desse instrumento processual denominado tomada de conta especial. Em que situações, então, essa tomada de conta especial é instaurada? Isso é importante também, é objeto de questionamento na prova objetiva. Primeiro delas, omissão no dever de prestar contas. A omissão no dever de prestar contas, então, enseja a instauração da tomada de conta especial. Por quê? Imagine, nós vamos ver essa situação hoje no nosso estudo de caso, que um prefeito recebe recursos federais para desenvolver determinado programa de interesse do seu município. Esses recursos, que nós denominamos transferências voluntárias, embora tenham sido transferidos voluntariamente pela União para o município, para o ente federado municipal, eles não são recursos do município. Mas eu não estou transferindo voluntariamente? Sim, estou, por meio de um convênio, de um ajuste, de um instrumento congênere, o que quer que seja. Importa aqui, para a nossa análise, é que o fato de eu estar transferindo voluntariamente, eu não estou doando, não há uma doação. Não é um recurso que a partir do momento que eu transfiro, passa a ser do município. Não, eu transfiro para que ele desenvolva aquele programa específico, para que ele atinja aquele objetivo que foi consignado naquele convênio. E, portanto, ele deve prestar contas a mim, o órgão repassador, ou o ente repassador, quanto à boa e regular aplicação desses recursos. Então, ele tem o dever de prestar contas. Toda vez que ele se omite nesse dever, ele está sujeito a responder à tomada de conta especial, que vai ser instaurada toda vez, então, que ele se omitir nesse dever. Outra situação, indícios de irregularidades com dano ao erário. Desvio, desfalque, ou seja, uma aplicação indevida desses recursos que vão gerar prejuízo ao erário, são sim objeto de a instauração de uma tomada de contas especial. Mas quer dizer então que eu só vou examinar isso na tomada de contas especial? Não. Nós vimos que numa prestação de contas, numa tomada de contas anual, essas irregularidades serão objeto também de fiscalização. A diferença é que aqui essas irregularidades nos chegam por meio do órgão que firmou um convênio com a União, que firmou um ajuste, qualquer que tenha sido o instrumento utilizado para gerir recursos em favor daquele ente federado. Pode ter sido um município, pode ter sido um estado. Nessas situações também eu vou ter a incidência ou vou gerar o dever, a obrigação de ou
a unidade que recebeu esses recursos instaurar a tomada de contas especial, ou o próprio TCU poderá instaurar. Nós vamos ver isso mais adiante. Quais são as possibilidades de instauração, então? Que eu agora há pouco ainda falava, a unidade jurisdicionada tem o dever primário de fiscalização. É ela que compete, a ela compete, então, fiscalizar a aplicação dos recursos. Tudo bem, quem repassa é a União, mas a União não faz isso diretamente, ela faz por meio de um ministério, de uma secretaria executiva, o que quer que seja. E ela repassa esses recursos para o ente federado ou a unidade administrativa que vai gerir esses recursos. Pois bem, quem tem o dever de fiscalizar a correta aplicação dos recursos não é o TCU, originariamente. O dever primário de fiscalização compete ao poder concedente desses recursos, que a União faz por meio, como eu falei, dos ministérios, das secretarias e outros órgãos a elas subordinados. Mas pode ser que essa fiscalização decorra de uma determinação do TCU. Imaginem que no curso de uma auditoria, de uma inspeção, o auditor, a equipe de fiscalização, se depare com uma irregularidade. Por dever de ofício, eles vão representar ao tribunal para que se apurem aquelas irregularidades. E pode-se chegar à conclusão, no final dessa representação, de que há indícios suficientes de irregularidade com prejuízo ao erário. Nessa situação, o prejuízo não pode ser apurado em sede de representação. É uma picuinha processual? Sim, mas é o que pode cair exatamente na prova e vai diferenciar aqueles que detêm esse conhecimento. Então, em sede de denúncia e representação, só relembrando as aulas passadas, a gente não tem como apurar dano ao erário. A gente não tem como quantificar esse dano e imputar esse débito ao responsável. Isso eu só posso fazer em sede de contas, que é ordinária, que é especial, como é o caso que nós vamos ver aqui hoje. Nessa situação, então, o tribunal, ao se deparar com esse caso específico, ele poderá, então, determinar a conversão daquela representação em uma tomada de conta especial, para que o gestor possa ser citado, e aí sim você possa condená-lo ao ressarcimento do prejuízo que ele causou. Ok? Então fique bem claro isso. Então existe a via da própria unidade que recebe os recursos no exercício do seu dever primário de fiscalização, instaurar a TCE, ou ainda o próprio TCU, já exercendo o controle externo sobre todos aqueles que gerem recursos em nome da União, fazer essa determinação. Então, ele determina a instauração de uma TCE para que se apure os fatos, identifique os responsáveis e quantifique o dano, se for o caso. Falamos então, do dever primário, falamos da determinação do TCU, falamos, então, da conversão de denúncia e representação em uma tomada de conta especial. Qual é a finalidade dessa conversão? Mais uma vez, aqui repisando para vocês, tão somente eu poder citar o responsável, lembrando a diferença entre citação e audiência. Audiência eu posso fazer no curso da denúncia, da representação, de um processo de auditoria, de uma fiscalização qualquer. A intenção da audiência é, se o responsável não eledir a sua responsabilidade em relação aos fatos que estão sendo a ele imputados, ele pode sofrer uma sanção, no máximo. Ele nunca vai ser condenado a ressarcir em sede de denúncia, de representação e de fiscalização. Quando é que ele pode ser, então, condenado ao ressarcimento? Quando eu estiver em sede de contas, quer ordinária, são as contas anuais, quer especial, como o caso da tomada de conta especial que veremos hoje. Então está aqui, uma das finalidades da TCE é exatamente a condenação ao ressarcimento. Sem prejuízo, obviamente, aplicar sanções. Então, sanções eu posso tanto em sede de audiência, quanto em sede de citação. Mas a condenação ao ressarcimento apenas em sede de citação. E para isso eu tenho que me posicionar no processo por meio de
processos anuais de contas ou de uma tomada de conta especial.